E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer aqui mais um exercício, tá? O 7.59 do Hibber edição 10. Desenhos, diagramas de esforço cortante e de momento fletor. Então, é o que normalmente pede, né, pra gente fazer agora nessa parte. Então, vamos para os desenhos, tá? Eu vou começar aqui só separando aqui onde eu vou desenhar o diagrama depois. Então, deixa eu fazer a nossa tradicional linha aqui, né? Eu vou deixar para desenhar o diagrama aqui nesse cantinho, para ficar logo abaixo da figura, que fica melhor depois para a gente visualizar, tá? Então tá aqui a gente vai desenhar o diagrama. Vamos primeiro então para os cálculos. O primeiro cálculo que a gente vai fazer, né, como sempre, é as reações de apoio. Então, vamos desenhar um esboço da estrutura, certo? E vamos colocar as reações. A gente vai ter aqui, primeiramente, né, as distâncias, então vamos colocar. Temos 1,2 metros, daí até a metade, né? Então, 1,2 metros também aqui, correto? O que a gente tem agora de reação aqui externa, né? De distribuição de carga. A gente tem duas cargas triangulares, né? Então, essa primeira carga vai ser a base vezes a altura, dividido por 2, e está a 1/3 dessa posição A. Então, ela está a 1/3, não, 2/3, né? Perdão, a 1/3 da metade para a esquerda. Então, ela vai estar mais ou menos aqui, né? Opa! Ela está mais ou menos nessa posição. E ela vai ser... já vamos fazer a continha aqui, tá? Vamos fazer, ó, 4 vezes 1,2 divide por 2, tá? Então, vai ser 2,4. Então, ela vai ser 2,4 quilonewtons. Deixa eu botar aqui do outro lado, peraí. E aqui. E a distância, né, como eu falei, é a 2/3 aqui de 1,2 metros. Né? Então, vai ser 1,2 vezes 2 divide por 3. Então, ela está a 0,8 metros da posição A. Certo? E além disso, a gente tem também uma outra força, né? Aqui, ó, só vou fazer essa linha imaginária para separar na metade, que a gente tem mais ou menos nesse ponto também 2,4 kN, que é deste cara da direita agora, né? Que está a 2/3 do lado direito aqui, né? Ou a 1,2 mais 1/3, certo? Que essa distância aqui é 1/3, né? Então, vamos fazer assim. Então, é 1,2, que é até a metade, mais 1/3. Então, 1,2 dividido por 3, mais 1,2, né? Dá 1,6. Então, aqui, 1,6. Certo? Tá aqui ela. Essa é a nossa posição da nossa segunda força aqui. E claro, o que a gente quer encontrar, que são as reações de apoio aqui nesse engaste, né? Temos um engaste. Então, nosso tradicional AX, a Y e também o nosso momento aqui em A, né? Vamos para os cálculos. Fazendo um somatório de forças em Y aqui, gente. Primeiro vamos começar com X, tá? Somatório de forças em X sendo igual a 0, nos dá que a X é igual a 0. Então, a X é igual a 0 kN. Fazendo somatório de forças em Y igual a 0, a gente tem que a Y é igual a 2,4 mais 2,4, que é 4,8. Certo? Fica bem claro isso aqui, né? Para essa reação segurar essas duas forças, ela tem que ser a soma dela, né? Que é 4,8. E o momento, teremos o quê? Lógico, o MA, né, que a gente quer encontrar. E agora a gente vai ter as forças, né? Menos 2,4 vezes 0,8 e menos 2,4
vezes 1.6, certo? Essas duas forças ali. Tudo isso é igual a zero, né? Então, MA é a soma desses dois termos aqui também. Então, vai ser 1.6 mais 0.8, né? Vezes 2.4. Só colocando 2.4 em evidência. Isso vai dar 5.76. Opa! Certo? Então, aqui tá bem rápido, bem prático. Então, a gente já consegue encontrar, tá, as nossas reações de apoio que são importantes para a gente continuar os cálculos, tá? Então, aqui, vamos já, deixa eu trocar de cor, vermelho. Nosso grande AY aqui também vou deixar de vermelhinho. E o MA também vermelhinho. Então, temos as reações de apoio. Qual o próximo passo? Olhar nossa figura e ver quais cortes a gente precisa fazer para fazer todo o diagrama, né? Então, começando aqui, a gente vai ter que fazer dois cortes, certo? Por quê? Porque a gente tem essa primeira distribuição de cargas, quando chega na metade, muda a distribuição. Então, vamos para o primeiro corte. Vamos fazer um corte em qualquer ponto de A até a metade, né? Então, sei lá, vou escolher aqui. Então, a gente tem A, corte A aqui. E eu vou usar, tá, o lado esquerdo, perdão, desse corte. Então, eu vou vir para cá, cortar e usar o lado esquerdo, tá? Então, vamos novamente. Só deixa eu pegar esse esboço da nossa viga aqui, para facilitar um pouquinho, né? Trazer ela para cá. E agora eu diminuo um pouco, porque a gente fez o corte nela aqui, certo? Então, já de cara, tá? A gente vai ter o tamanho dela, né? Que vai ser, como sempre, x. Como sempre, agora, na verdade, esse caso aqui, a gente vai ter um segredinho mais na frente ali, tá? No segundo corte, vocês vão notar uma coisa diferente, que eu vou explicar depois, tá? Então, no primeiro corte, tudo normal, tá? Então, o nosso x aqui, tamanho, a gente vai ter o que também? A reação distribuída, certo? Que agora a gente vai ter que fazer uma semelhança de triângulos para descobrir a altura. Qual vai ser a altura? Vamos pensar aqui comigo, ó. Se a gente tinha um triângulo grandão, né? Até a metade ele é o grandão, certo? Então, o nosso grandão ele tinha 1,2 de base, 4 de altura. Agora a gente está trabalhando com um triângulo que tem x de base. Qual vai ser a altura? É só a gente fazer a relação aqui, tá? De semelhança de triângulo. Então, vamos lá, ó. A gente tinha 1.2, perdão, né? Que é a base. Que é a base do grandão, dividido por x, que é a base de agora. É igual à altura de antes, que é 4, pela altura de agora. Tá, então, h, só fazer essa continha aqui. A gente vai encontrar, h vai ser 4x sobre 1.2. Né? Então, h, fácilzinho aqui, já vamos fazer essa continha. 4 dividido por 1.2 é 3.33333. Então, h, 3.3333. X, né? Certo? Peraí, deixa eu ver se acerta isso aqui. Quando x for 1.2, tem que dar 4. Então, isso aqui vezes 1.2. Então, isso aqui vezes 1.2 vai dar os 4 metros, tá? Então, tá correto, tá, gente? Então, a gente tem que sempre dar uma conferidinha aqui para ver se acerta. Porque o h, quando for 1.2, que no caso é este cara aqui, ele tem que ser 4 kN, né, metro. Então, tá certo. Tá? Então, a nossa altura é 3,3333x. Então, temos aqui, eu vou desenhar aqui, tá? Só a reação, não vou desenhar o triângulo em si. Então, temos aqui a nossa reação, tá? Que vai ser, ó, deixa eu continuar aqui fazendo aqui. Ó. Qual que vai ser a nossa força aqui, né? A F vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2, né? Então, a base a gente sabe que é x, certo? A altura é este carinha ali, e dividido por 2, tá? Então, tá aqui a nossa força. Simplificando ela ali, vai ficar 3,3333 x ao quadrado.
sobre 2. Tá? Tá aqui ela. Essa é a nossa força. Tá meio feia assim, mas é isso, tá? Não tem muito o que fazer. Agora, quando a gente tem essa carga triangular, o cortante já vai ser quadrático, direto. Já como vocês já conseguem imaginar que vai ser, né? Então, além desse cara aqui, a gente vai ter o quê? Ó? A gente vai ter a distância dele, né? Que é 2 terços de x, certo? Que é 2 terços do nosso ponto onde a gente começou aqui, né? Então é 2 terços de x. E daí agora sim a gente consegue colocar o que a gente precisa, né? Então já começando aqui com ax, a y, que eles continuam aqui, obviamente, né? E o MA, né? E agora vai surgir, então, o V, o M, né? E claro, o N também, tudo mais. Mas o N a gente nem leva muito em consideração, porque a gente sabe já que o nosso AX é zero, né? Então, agora fazendo as continhas, as equações de equilíbrio agora para esse diagrama aqui que a gente tem, a gente encontra o cortante e o fletor, tá? Então, em somatório de forças y é igual a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos v, a gente vai ter mais a y e a gente vai ter menos aquele cara ali, né? Que é aquela nossa força ali. Então, o nosso v, agora isolando tudo, vai ser este cara aqui, menos a y, né? Que quanto que é o y? Se a gente for olhar ali, 4,8. Então tá aqui o nosso V, nosso primeiro cortante, tá? Ah tá, deixa eu só... lembrando que eu vou fazer aquele esquema de chamar de V1 e tal, né? Então deixa eu fazer isso aqui. Então eu vou chamar esse cara de V1. Daí aqui também V1, né? M1 e tal. Só pra gente diferenciar depois, né? Então aqui é V1, tá? Então nosso V1, que é o V do primeiro corte, é esse aqui. Então vamos fazer agora somatório de momentos no ponto X ali, né? Que é onde a gente fez o nosso corte aqui, ó. O que a gente vai ter ali? A gente vai ter a nossa força, essa força aqui, né? 3,333x ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 terço de x, né? Que é essa distância pequenininha aqui. X menos 2 terços, né? Que é 1 terço de x. Então, vamos lá, né? Vamos fazer isso. Então, vai ficar, ó, 3,333 vezes 1 terço de x. Então, a gente tem um x embaixo. A gente tem um x em cima, né? Então, ó, x ao quadrado, tá? Deixa eu fazer aqui, peraí. Sobre 2 vezes 1 terço de x, tá? Então, deixa eu fazer por extenso aqui, depois eu simplifico. O que mais que a gente tem? Claro, isso é positivo, né? Por isso que eu já deixei mais aqui, não botei menos. E daí tem o AY, né? Então, menos AYX mais M, né? Claro, é igual a zero, tá? Então, essa aqui é a nossa conta de momento fletor. Então, o nosso M, passando tudo para o lado de lá, né? Vai ficar menos 3,333x ao cubo agora, certo? Aqui, ó, dividido por 6, tá? Então, tá aqui, ó. Esse é o nosso primeira parte do fletor e a segunda é mais a YX, então é mais 4,8x. Certo? Ó, só botei o Y para de lá, né? 4,8x. Fechou? Então é isso, pessoal. Temos aqui, então, o nosso M1, né? Ó, M1. Tá aqui o nosso M1. Agora a gente vai ir para o segundo corte, tá? Então a gente já descobriu o V1, já descobrimos o M1. Vamos agora para o nosso segundo corte. Aqui é o detalhe, tá? O que a gente vai fazer agora? Se vocês analisarem, tá? Se a gente fizer um corte, continuar fazendo um corte aqui e olhando para a esquerda, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter até aqui um triângulo, certo? Só que no momento que a gente chega aqui e começa a vir da esquerda para a direita, a gente não tem mais um triângulo, certo? Porque quando a gente faz o corte e olha para cá, ó, se vocês olharem aqui, ó, se a gente fazer um corte aqui, a gente vai ter aqui um trapézio, certo? Ou qualquer outra coisa que, não sei, acho que é um trapézio, não sei.
Não lembro qual é o nome dessa figura aqui. Enfim, essa figura de 4 lados aqui, tá? Então a gente tem essa figura de 4 lados aqui, que a gente não consegue calcular a área em função de x. Até consegue, mas deve ser bem difícil, tá? Nunca tentei. Então, conforme a gente vai andando no nosso corte, vai ficar sempre só essa figura aqui. A gente não vai ter um triângulo como é aqui, ó. Porque aqui quando a gente corta nesse ponto e olha para a esquerda, a gente tem um triângulo. Quando a gente olha para esse ponto e olha para a esquerda, tem um triângulo de novo. Só que aqui não, ó. Se a gente corta aqui e olha para a esquerda, claro, a gente tem esse primeiro triângulo, né? Só que aqui a gente tem essa figura estranha. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai olhar para o lado direito ao invés de olhar para o lado esquerdo. Então, aqui, ó, é o detalhe importante dessa questão, tá? Quando a gente tem, então, fica aqui já de dica, tá? De como prosseguir. Ó. Quando a gente tem, então, um triângulo que ele está nessa posição aqui, certo? Com o nosso lado dele, a altura dele olhando para o lado esquerdo, a gente corta para o lado direito. Então, a gente sempre vai cortar o triângulo para o lado contrário que está a altura, tá? Então, por exemplo, essa altura aqui, ó, ela está no lado direito, certo? Olhando daqui, ela está no lado direito. Então, a gente vai cortar para o lado esquerdo, certo? Para quando a gente ir andando da esquerda para a direita, a gente ir acompanhando a altura e a altura ir crescendo. Da mesma forma aqui, ó. A gente vai cortar agora olhar o lado direito, porque quando a gente olha o lado direito, a gente vai começar aqui. Então, a gente vai aumentando. Então, a gente vai acompanhando o crescimento da altura até chegar na metade. Tá? A gente pode fazer isso. A única coisa que a gente vai ter que cuidar agora é o tamanho do nosso corte. Por quê? Vou explicar agora aqui. Então, vamos só repetir, tá? O nosso corte aqui, beleza? Então, tá aqui, ó. Primeira barra, cortamos aqui, tá? Só deixa eu escrever aqui, né? Corte A, tá? E aqui a gente vai fazer agora o corte BB. Deixa eu ver se eu identifiquei o corte aqui certo, né? Não identifiquei. Então aqui temos o corte BB, certo? Que está nessa direção aqui, olhando para a direita. Então no nosso corte BB aqui a gente não vai ter nada nesse cantinho, né? Porque a gente não tem reação de apoio aqui. E agora qual que vai ser o tamanho desse corte, tá? Agora é que a gente tem que pensar um pouquinho. Por quê, ó? A gente tem que seguir, a gente tem que seguir o que a gente fez antes. Então, a gente não pode simplesmente fazer algo do nada, tá? A gente tem que continuar, porque o nosso diagrama ele vai ter que ser contínuo, né? Tem que levar em consideração o que a gente fez antes. Então, vamos pensar comigo uma coisa aqui, ó. Se a gente olhar até aqui, é 1.2, certo? Se a gente olhar até, lá no final, é 2.4. Então, o total é 2.4. O tamanho total é 2.4, tá? Se a gente olhar, tá, da direita para a esquerda, então a gente vai começar olhando aqui, certo? E vir até aqui. Se a gente colocasse o tamanho 2,4 menos x, tá? Que é o total menos o x. Que x é esse? É a posição onde a gente está, certo? A gente vai, o x é onde a gente quer calcular o fletor, tá? Então, se a gente colocar 2,4 vezes x, quando o nosso x for 2,4, quando o nosso x for 0, perdão, a gente vai estar no final da nossa viga. E faz sentido isso. Por quê? Porque agora o nosso corte ele vai começar no final da viga. Então, quando o nosso x for 0, vai ser 2.4 menos 0, então vai ser 2.4, que é onde a gente vai estar exatamente aqui no final. Tá? Então, a gente tem que cuidar isso, porque o x é o lugar onde a gente quer calcular o fletor. Então, se a gente quer calcular em 2.4, quando o x é 2.4, então a gente tem que estar no final da viga. Então, a gente tem que botar um tamanho ali, que quando a gente fizer isso, vai estar realmente em 2.4. Entendeu? Por isso que quando a gente corta nessa função aqui da esquerda, o x ele é o tamanho de onde a gente quer cortar, porque a gente sempre está começando em x, então o final vai ser x. Então, aqui quando o x é 1.2, a gente vai estar no 1.2, exatamente. Quando o x for 0.5, a gente vai estar no 0.5 e é isso. Tá? Então, agora, por exemplo, por que a gente não coloca, que nem a gente fazia antes, a gente cortava e colocava que era x menos o que a gente já tinha, né? Então, seria x menos 2.4, o corte. Se a gente fizesse o corte aqui olhando para a esquerda, tá? Por que a gente fazia isso? Porque quando o x era 0, a gente estava na metade, entendeu? Então, se a gente fizesse o corte aqui, ó, e olhasse para a esquerda, o tamanho dele aqui, né? Então, seria x, tá? E esse tamanho aqui, 1.2 menos x. Por que era 1.2 menos x? Porque quando o x fosse 0 aqui, a gente estaria no 1.2, certo? Então,
Faz sentido, porque quando x for 0, a gente vai estar no ponto 2. E quando x for 2.4, quando x for 1.2, a gente vai estar x igual a 0. Então esse x aqui vai valer 0. Então faz sentido isso, entendeu? Porque esse tamanho aqui vai ser 0. E daí a gente vai estar na metade. Tá? Ó, vamos de novo, tá? Quando x ele valer 1.2 aqui, naquele outro caso que a gente tinha, certo? Então a gente estaria, né, em 1.2, como o próprio x diz, e daí mais esse pedacinho aqui, que seria o quê? 1.2 menos 1.2, que é 0. Então a gente estaria exatamente no 1.2, porque aqui não ia somar nada. Tá? Se o x fosse qualquer coisa anterior a 1.2, a gente estaria nessa coisa anterior a 1.2 e mais o pedacinho. Então daria certo também no ponto que a gente quer encontrar. Então tudo isso a gente tem que analisar, tá? Mas esquece esse caso aqui agora, que a gente fazia antes. Vamos pro de agora aqui, que é esse ponto aqui, tá? Então, como eu falei, então esse tamanho vai ser o total menos o x. Que agora o x não vai ser mais o total, tá? Porque a gente está olhando para o lado direito. Então, temos aqui o valor da nossa base, tá? Porque agora, se a gente tem, lá do início, a gente vai fazer o fletor, tá? Do gráfico. A gente tiver x é igual a 2.4, tá? Então, se a gente quer calcular o fletor em x é igual a 2.4, então esse tamanho ele vai ser 0. Então, a gente vai estar exatamente no fim aqui, certo? Exatamente no fim, porque esse tamanho vai ser 0. Lembrando que agora o tamanho está aumentando da direita para a esquerda. Então, por isso que a gente pensa, porque inverte o aumento do tamanho, entendeu? Então, é isso que a gente tem que levar em conta, tá? Talvez tenha ficado um pouco meio... muita informação, tá? Mas agora, se vocês pararem o vídeo devagarinho e conseguir entender isso, vocês vão conseguir perceber esse detalhe, tá? Testando valores. Depois eu vou fazer isso também aqui. Então, vamos continuar. Então, essa base é 2.4 menos x, que é o total menos o x. Além disso, vai surgir o quê? Vai surgir, claro, né, os cortantes aqui, né? Então, agora, como a gente está nesse lado direito, inverte aqui, né? Então, o V é para cima e o M nesse sentido. E também vai surgir agora a reação aqui do triângulo, né? Que a gente tem. Que ela vai estar a 1/3, tá? Dessa posição aqui. Qual vai ser essa reação aqui? Agora também é outro detalhe, tá? A gente vai usar a semelhança de triângulo de novo. Certo? Se esse triângulo da direita ele tinha base 1.2 e altura 4, agora tendo base 2.4, qual vai ser a altura? 2.4 menos x, qual vai ser a altura? Tá? Então é simplesmente isso. Então ó, a gente tinha 1.2 como base, está sobre 2.4 menos x agora. Da mesma forma que a altura antes era 4, está sobre a altura que a gente quer descobrir agora. Então h, o que vai ser o h? 1.2 vai ser 4 que multiplica 2,4 menos x sobre 1.2. Né? Então, H é 3,333 que multiplica 2,4 menos x. Certo? Então, esse aqui é o nosso H. Então, esse exercício aqui ele tem esses detalhezinhos aqui, tá? Que é interessante a gente aprender. Por isso que eu quis fazer ele para vocês verem como a gente vai trabalhar quando a gente tem esse triângulo invertido ali, tá? Então, aqui é o nosso H. Qual o próximo ponto? Fazer, né, a força. Então, a força, como a gente sabe, né? Base vezes H dividido por 2, tá? Então, a força... Base, a gente sabe que é 2,4 menos x vezes H, né? Que é esse cara aqui. Então, vai ser 2,4 menos x ao quadrado, né? Já vou botar aqui, ó. Porque tu vai multiplicar este cara por esse. E daí aqui vai sobrar um 3, 3, 3, 3. E claro, né? Divide por 2. Essa é a nossa força, tá? Então, eu só vou escrever F aqui, tá? Não vou botar essa nossa força aqui, porque senão vai ficar muito extenso aqui. E aqui é V2 e M2. Tá esquecendo. Então, agora vamos para os cálculos, tá? Força em Y é igual a 0. O que a gente vai encontrar aqui? A gente vai ter que V menos F é igual a 0, né? Então, V é igual a F. Então, V é igual àquele cara que a gente escreveu ali. 3,333, que multiplica 2,4 menos x ao quadrado sobre 2, né? Esse é o valor que a gente vai ter, tá? Para o nosso V2 aqui, tá, pessoal?
Então agora o que a gente vai fazer? Só deixa eu arrumar isso aqui, espera um pouquinho aqui. Então o nosso V2, vou pegar isso aqui. Cadê? Pera lá. Ah, não é isso aqui. Aqui. Esse é o nosso V2, tá? Só deixa eu confirmar se isso aqui tá certo realmente. Vamos ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. 4 dividido por 1.2. Tá certo isso, hein? V é igual. Não sei se está certo isso. Deixa eu ver certinho aqui. Pera lá um pouquinho, tá? Vamos ver. Vamos fazer essa nossa análise aqui, tá? Acho que é isso mesmo, na verdade. Tá tudo certo. 4, 1.2, tá? Acho que é isso mesmo, pessoal. Não tem muito... Tem muito o que fazer aqui, tá? Esse 3.33 aqui tá estranho pra mim. Mas, enfim, tá? Então, vamos continuar assim, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu fazer 1.2 dividido por vezes 4, fica quanto? Dá 4.8. Então, seria x sobre 4.8, no caso. Essa altura aqui. Bom, enfim, tá? Vamos seguir aqui. Eu acho que tá meio confuso, mas acho que é isso aí mesmo. Então, agora, o que a gente vai fazer? O momento, tá? Então, o nosso momento, como é que vai ficar? Somatório de momento é igual a zero, tá? O que a gente tem aqui de momento? A gente vai ter, olhando agora esse ponto, né? Claro, a gente tem o nosso menos m, certo? Menos m, agora ele está no outro sentido, né? Que multiplica a força negativa também. Então, menos. Agora, aqui vai ser 1/3 desse cara aqui, certo? Então, é 1/3 de 2,4 menos x vezes a força, né? Que é toda essa engronha aqui. Certo? Então, m vai ficar menos. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vai ficar 2,4 menos x ao cubo. Certo? Ó, multiplica aqui, né? Vai ficar o cubo. Dividido por 6. Então, tem o 6 embaixo. E vezes aquele negócio ali de novo. Aqui. Então, esse é o nosso M2, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui, tá? Agora que a gente já descobriu tudo, vamos desenhar os diagramas. Só deixa eu fazer aqui esta... botar isso aqui de azul e tudo mais, né? E tá aqui, temos o V1, V2, M1 e M2, tá? Depois a gente vai testando e ver se tá certo aqui direto com o gráfico, a gente consegue ver isso, tá? Então, vamos agora para o desenho, tá? Em si do gráfico. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de linha. Uma linha aqui. Tá bom essa altura. Então, Ctrl C, Ctrl V nessa mesma linha. Vamos botar ela aqui, né? Aqui. E aqui no final da barra. Tá? Mais ou menos ali no final, certinho. Tá? Então, eu quero tentar seguir aqui. Só mudar de para preto. Isso aqui que deu o desenho cortante. A linha de azul. Depois, tá? Pra ficar bonitinho. Então, beleza. Tá aqui. É claro, né? Temos o X, temos o V. E aqui temos a nossa divisão, né? Que isso aqui é 1,2 e daí ali no final 2,4, tá? Vamos agora para o desenho, tá? Vejamos, aqui a gente tem o nosso V1, que é este cara aqui.
o V no começo, se a gente olhar bem no começo, ele é o AY, que é 4.8. Então, isso aqui tem que dar 4.8 quando x for 0. Só que vai dar menos 4.8. Por quê? Ah, tá aqui. Ó. Já viu o erro? O V, eu passo ele para a direita. Então, ele fica positivo e esses caras continuam mantendo o sinal. Aqui, ó. Eu já tenho um errinho. Então, menos e mais. Aqui, agora sim. Veja como a gente olhando só o desenho, a gente já tem a noção de quanto que vai dar. Entendeu? Então, a gente consegue meio que, às vezes, corrigir algumas coisinhas nas nossas contas. Com isso, porque aqui eu já vi ó, que o cortante no começo, quando inicia a barra, ele é 4.8, porque a única reação que tem é 4.8. Então, quando o x é 0, tem que ser 4.8. Agora sim, ou antes seria menos 4.8, já não ia bater. Entendeu? Então, só esse pequeno erro aqui que não vai interferir muita coisa no resto, então, enfim, só corrigir isso aqui já era, tá? Então tá, então vai começar em 4.8, como eu falei. Então, vamos colocar o 4.8 aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos colocar na quarta linha aqui, tá? O 4.8. Tá aqui o 4.8 kN, né? Lembrando, né? Está trabalhando em kN aqui. E onde é que vai terminar? A gente vê onde é que vai ser o cortante em 1.2, tá? Em 1.2, se a gente olhar aqui pelo gráfico, qual que vai ser o cortante em 1.2? Vai ser 4.8 menos toda essa distribuição de cargas, certo? Porque a gente tem 4.8 aqui, daí aqui na ponta a gente vai ter, continua 4.8, e daí tem menos tudo isso aqui que veio antes. Então veja como a gente já consegue também ter noção disso. Então vamos ver quanto é que vai dar. Ó. Então pelo nosso gráfico, só olhando aqui a gente conseguiria saber que é 2.4, certo? Então vamos ver se vai dar 2.4 menos. Por quê? Porque essa distribuição de cargas é 1.2 vezes 4 dividido por 2, que é a mesma coisa que 2.4. Se você fizer aí vai dar isso. Então o cortante aqui tem que ser 2.4 também. Vamos conferir na fórmula. 3.333333 vezes 1.2 ao quadrado divide por 2 dá 2.4. Então a gente tem 4.8 menos 2.4, que vai dar realmente os 2.4 que a gente esperava, né? Então a gente sabe que esse cortante ele vai terminar em 2.4, que é na metade aqui, tá? Tá aqui o nosso 2.4. Então ele vem aqui, ó, nesse pontinho aqui. Isso aqui, se a gente analisar, né, claro, ela é uma quadrática e tem concavidade para baixo, né? Porque a gente tem menos aqui como o coeficiente do x ao quadrado, né? Então ela tem concavidade para baixo, tá? Deixa eu pegar aqui outra caneta para fazer esse desenho. Então ela vai ser assim, correto? Ela poderia ser assim ou assim, né? Ela vai ser assim porque tem concavidade para baixo. Então é algo desse tipo, tá? Essa aqui é a nossa primeira curva aqui. Então a segunda curva, o que que vai ser? Vamos ver, peraí que meu telefone aqui tá mandando mensagem. O nosso V2 aqui, certo? Aqui mais um teste tá, que a gente vai fazer. Quando o x é 1.2, ele tem que dar 2.4 também. Porque a gente está partindo daqui. Então, a gente está partindo de x igual a 1.2. Então, vamos testar aqui rapidinho, tá? Sempre bom a gente ir testando isso tudo. Então, 2.4 menos 1.2 eleva ao quadrado vezes 3.33333 e divide por 2, né? Ó, vai dar de novo os 2.4. Então, realmente, tá? A gente tá, até então, tá tudo certo. Então, agora vamos ver qual é o cortante lá no final. Lá no final é em x igual a 2.4. Então, a gente vem nessa nossa fórmula e coloca x 2.4. Vai dar zero, né? Porque aqui vai dar 2.4 menos 2.4 dá zero, daí 0 ao quadrado dá zero, tudo vezes 3.3 vai dar zero, então dá tudo zero. Então, o nosso cortante lá no final é zero. Então, aqui é o nosso cortante no final, tá? Então, agora a gente consegue desenhar. E, tá, vamos ver a concavidade, né? Para cima, né? Positivo. Então, para cima. Ah, minha nossa, agora começou a ficar ruim o negócio. Ai, meu Jesus do céu. Tá, deu uma leve melhorada, tá? Mas é um trem assim desse gênero aqui. O nosso gráfico, tá, pessoal? E agora que a gente tem o nosso cortante, vamos desenhar então o nosso amigo fletor, tá? Deixa eu só dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse gráfico aqui, para facilitar um pouquinho as coisas aqui. Então a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V nele, traz aqui para baixo, né? E daí agora, claro, né? Tira tudo aqui que a gente não vai usar mais. Isso a gente não vai usar. Isso a gente não vai usar. Esse ponto talvez não, ou talvez sim, não sei. Esse sai. Não.
Esse sai, quer dizer. Zero pode deixar o zero. Esses aqui eu acho que dá pra deixar também. Não, vou tirar tudo. Enfim, tirar tudo. Tá. Beleza, deixa eu deixar na marcação certa. Aí, tá? Então agora a gente vai fazer m, né? Em função de x. Muda a caneta. M, tá? Tá aqui, de novo a marcação, é isso aí. Vamos ver aqui agora o m, tá? M agora é uma cúbica, certo? Então é uma cúbica. Que quando x é zero, ó, se a gente trocar x por zero, vai ser zero. Então o nosso fletor começa em zero. Ótimo. Como é que vai ser o fletor em 1.2? Veremos isso agora, tá? Pera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um pouquinho. Acho que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. A y... Ah, aqui faltou uma coisa aqui, ó. Sabia que tava faltando uma coisa. Porque não pode ser zero, né, no começo. Tem que ser MA. Aqui na nossa conta que a gente fez, ó, faltou MA. Ó. A gente não colocou o MA na nossa conta. Ó, veja de novo o gráfico, a gente construindo o gráfico ajudou a gente. Ó. Então aqui faltou um detalhe, ó, gente. Faltou M1, daí claro, mais o MA, né, que eu não coloquei na forma. Então tá aqui, ó. Então aqui vai nos sobrar um menos MA aqui, ó. Que é menos... Quanto é que vale o MA? Então vai ficar ó, M1, daí se vai passar o MA passa para a direita fica negativo, né? Então vai ficar quanto? MA é esse cara ali, então é menos 5.76 aqui, ó. Sabia que tinha alguma coisa errada? Por quê? Por que eu sabia disso? Porque como a gente tem aqui no começo, a gente tem um engaste, certo? Não tem como o fletor aqui no início ser zero, correto? Porque ele tem tem o fletor do engaste, o próprio engaste tem um momento. Então, que é o valor de menos 5.76. Então, por isso que aqui começa em menos 5.76. Então, mais um ponto, tá? Onde a gente viu que desenhar o gráfico ajuda a gente a entender o que está acontecendo na nossa imagem, aqui, nossa figura. Então, aqui, menos 5,76 a gente tem, tá, esse fletor aqui. E agora sim, x igual a 1.2, quanto que vai valer esse nosso momento fletor? Vamos analisar aqui as coisas, tá? Então, fazendo a conta aqui, vai dar 1.2 elevado no cubo, vezes 3.33333, lá em, né, no até o infinito, divide por 6, tá? E daí agora isso aqui, a gente soma, só que isso aqui é negativo, com mais 4.8 vezes 1.2. Então, isso vai dar 4.8, tá? Então, isso vai dar 4.8, cravado, tá? Então, é isso, 4.8. Só que, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. 4.8 menos 5.76, né? Menos 5.76. Tá, é isso. Ó, deixa eu fazer de novo. Menos 3.333 vezes 1.2, vezes 1.2, vezes 1.2. Divide por 6, tá? Daí agora, mais 4.8 vezes 1.2, isso, em menos 5.76. Agora sim. Tá, então isso vai dar menos 0.96. Então aqui, sei lá, vou botar aqui nesse ponto. Deixa eu deixar aqui embaixo, né, na linhazinha certa. Menos 0,96, tá? Então é nesse ponto aqui. Isso aqui é uma cúbica, tá? A cúbica na prática a gente vai tratar como se fosse bem parecido com uma parábola, tá? Então ela é uma parábola, só que não tão acentuada, assim, mas na prática fica tudo igual, tá? Parábola e cúbica nos nossos desenhos aqui. Então vai ser uma cúbica positiva, né? Não negativa. Deixa eu ver. Não, eu tô olhando cortante, peraí. Aqui, ó, tá certo. Negativa, né? Então dá certo, para baixo. Então uma cúbica negativa. Porque é menos, né? Então é menos aqui, é um negócio mais ou menos assim, tá? Não tão cúbica, mas quase cúbica. E agora o que falta? Falta o nosso M2, que se a gente olhar aqui o nosso M2, quanto que vai ser? Que é, a gente sabe que em x igual a 1.2 ele tem que dar 0.96. Vamos testar rapidinho aqui, tá?
Então, 2.4 menos 1.2 eleva no cubo, divide por 6 e faz vezes 3.33333. Realmente vai dar o 0.96, então tá certo, nossa forma tá certa. Então agora vamos trocar por x igual a 2.4, que é lá o final, né? Vai dar 0, certo? Porque 2.4 menos 2.4 dá 0, então se isso aqui dá 0, o resto tudo vai dar 0. Então lá no final ele vai a 0. Então chega aqui em 0. Tá, aqui, claro, aqui no 0, né? Só deixa eu trazer esse 2.4 aqui pro ladinho. Aqui. Então ele vai a 0, mas como é que ele vai a 0? Ele vai a 0 com a concavidade para baixo, certo? Porque é menos 2.4 aqui. Então ele vai a 0, assim, ó. É um negócio desse tipo aqui, tá? Eu não quero fazer tão acentuado para não parecer uma cúbica, tá? É um trem assim. Para não parecer uma quadrática, quer dizer. Ó, então é algo desse gênero aqui, tá? Então é isso aqui, tá? Quanto mais eu risco, mais pior fica, né? Deixa eu voltar um pouco aqui. É algo desse tipo. Isso que não é uma reta, tá? Tem uma certa curvatura aqui. E é mais ou menos assim. Então, os desenhos aqui vai da forma como vocês desenham. Mas isso aqui, então, a gente tem uma cúbica aqui negativa e aqui também uma cúbica negativa, tá? E é isso, pessoal. Esse vídeo ficou bem longo, tá? Porque esse exercício aqui ele é bem trabalhosinho, então a gente tem que cuidar bastante dele, ver todos os detalhes. Como vocês podem ver aqui, quando a gente vai desenhando os gráficos, a gente já vai testando para ver se está tudo certo realmente a partir da imagem, tá? Então é muito importante a gente fazer esses testes aqui, porque vocês viram que eu encontrei alguns errinhos aqui que eu fiz, né? É normal a gente errar, eu estou fazendo tudo aqui ao vivo, então não tem muito, né? Eu vou errando, mas ao mesmo tempo a gente já vai corrigindo e é bom para vocês perceberem que a gente pode ir corrigindo só olhando a imagem, a gente já vai sabendo o que está acontecendo, tá? Então é isso. Então espero que tenham gostado, que tenham entendido tudo que eu fiz aqui. Se gostaram, peço que deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!